Hare Krishna, tudo bem pessoal? Estamos de volta com mais um episódio de Clube do Dharma e hoje um episódio de Shri Krishna Janmashtami, o dia transcendental do aparecimento de Shri Krishna dentro desse mundo material, vindo com sua morada transcendental, vindo acompanhado do seu séquito de grandes associados para poder livrar o mundo do fardo do mal, para poder restabelecer o Dharma e para proteger seus devotos, né, como o próprio Krishna declara no capítulo 4 da Bhagavad Gita. Então, quando Krishna vem nesse mundo, ele sempre vem acompanhado justamente da sua terra transcendental de Vrindavana. E é muito interessante esse ponto porque Prabhupada explica que Krishna ele nunca deixa Vrindavana. Krishna ele nunca sai de Vrindavana. Então, se Krishna vem para o mundo material e ele nunca sai de Vrindavana, só existe uma forma dele fazer isso, né? Que é trazendo Vrindavana com ele. E por causa disso a gente diz que existem duas Vrindavanas. Existe a Vrindavana imanifesta, no mundo espiritual, e existe a Vrindavana manifesta, dentro desse mundo material. A Vrindavana imanifesta, ela é o planeta mais elevado de Vaikunta, do céu espiritual, e a Vrindavana manifesta é justamente a própria Vrindavana imanifesta que misericordiosamente, graciosamente aparece dentro desse mundo material. E quando ela aparece nesse mundo, ela continua tão transcendental quanto ela é em Vaikunta, só que ela é coberta por uma fina película de prakriti, de energia material. Então, quando a gente vai para a Vrindavana manifesta, é capaz da gente ver lá os modos da natureza atuando, é capaz da gente ver coisas, né, que não são muito transcendentais, mas isso, na verdade, ali é apenas a cobertura fina, uma fina cobertura que está protegendo a verdadeira essência de Vrindavan que está ali, que é a Vrindavana transcendental. Então, por isso que Prabhupada também diz que Vrindavana é um estado de consciência, né? Nós não podemos acessar Vrindavana, não podemos chegar na verdadeira Vrindavana só comprando uma passagem, né? A gente pode comprar uma passagem para a Índia e depois de lá a gente se locomover lá dentro até chegar na Vrindavana, mas isso não necessariamente vai fazer com que a gente consiga acessar a verdadeira Vrindavana. Talvez a gente só consiga chegar lá e interagir com a cobertura material que está guardando, né, a Vrindavana de fato. Então a gente precisa servir Krishna para a gente poder acessar a Vrindavana, porque Vrindavana é a terra onde Krishna é o centro das atenções. Vrindavana é o local onde o serviço devocional a Krishna é totalmente manifesto, e manifesto na forma de serviço devocional espontâneo, amoroso, íntimo, dos Vrajavasis, né, dos amantes mais perfeitos de Krishna. Então, hoje, no dia de Shri Krishna Janmashtami, a gente vai fazer uma meditação de Krishna habitando a sua terra de Vrindavana, e vamos falar um pouco também sobre a importância de Vrindavana para Krishna, de Krishna para Vrindavana, e a importância de ambos, né, de Krishna e Vrindavana para a gente, para a nossa vida espiritual. Então a gente vai falar um pouco sobre Krishna e Vrindavana, meditando na canção Yashomatnandana, de Srila Bhaktivinoda Thakur, que é uma canção de Namakirtana, essas canções que a gente vê que elas são compostas principalmente por nomes de Krishna. Essas são canções que são feitas através do arranjo dos nomes de Krishna de forma melódica, e a gente sabe assim que o nome de Krishna ele contém todo o tesouro dos passatempos de Krishna dentro deles. Então esses passatempos eles vão sendo ali relembrados ao longo da canção. Então vamos falar um pouco, né, dessa canção agora, que é uma canção bem conhecida na ISKCON, porque na maior parte dos templos da ISKCON essa é a canção que toca durante o Govinda, né, a cerimônia que acontece depois que as deidades aparecem, dão darshan, depois de terem sido banhadas e estarem vestindo roupa nova. Então a canção ela é bem conhecida nossa, e é uma canção muito especial, porque apesar dela ser muito pequena, ela traz junto dela os principais passatempos de Krishna em Vrindavana. Então a canção ela começa falando Yashomatinandana Brajo Baranagara Gokularanjana Kana. Então Yashomatinandana é o querido de mãe Yashoda. É bem interessante que esse é o primeiro nome que Krishna é invocado nessa canção, e até a canção ela foi popularizada com o nome de Yashomatinandana. Yashomatnandana significa, né, que ele é o querido de mãe Yashoda, mas é bem interessante que esse é um nome primário de Krishna. É dito que os nomes de Krishna, Deus tem infinitos nomes, mas entre esses infinitos nomes, a gente pode categorizar eles em três instâncias, em três grupos.
né? A primeira categoria, que são os nomes assim terciários, seriam justamente os nomes de Krishna que estão relacionados a aspectos que ele exerce dentro desse mundo material, né? Então, nomes assim de Krishna relacionado à matéria ou relacionado ao papel que Deus exerce dentro do mundo material, como, por exemplo, Ishvara, o controlador, ou então Paramatma, né? A super-alma. Esses são nomes terciários de Krishna. Eles não têm tanta raça, eles não têm tanta doçura de um relacionamento espiritual. Eles estão mais ali descrevendo a relação que Krishna tem com a matéria e com as almas condicionadas pelo reino material, né? São nomes poderosos, são plenos de potência espiritual, porque o nome de Krishna é absoluto, né? Então, esses nomes, eles, quando a gente medita nesses nomes, quando a gente invoca esses nomes de Krishna, a gente pode, de fato, entrar em contato com a potência de Krishna que mitiga as misérias materiais, que vai criando uma conexão entre nós e Krishna. Mas Krishna tem nomes que são ainda mais poderosos, né? Que são os nomes secundários. Os nomes secundários de Krishna são nomes relacionados à opulência espiritual transcendental de Krishna, como, por exemplo, Narayana, ou então Sankarsana, Vasudeva, né? Vasudeva é aquele que é onipresente. Sankarsana é aquele que exerce a atração no mundo espiritual, ou então, por exemplo, Narayana, né, que é o próprio Senhor do mundo espiritual, a pessoa suprema. Esses nomes são nomes secundários, eles estão ali dotados de uma opulência mística, então eles remetem a esse humor de Aishwarya, essa opulência transcendental de Krishna. E, por fim, tem os nomes primários, né, são esses nomes que expressam total doçura de Vrindavana. Então, Yashomatinandana é um desses nomes primários e é dito que o nome secundário de Krishna, eles são capazes de dar liberação para a gente. E são, de fato, capazes de conceder um grau de amor por Krishna, mas é esse amor ainda coberto por esse aspecto de reverência. Agora, os nomes primários de Krishna, eles permitem que a gente tenha acesso a Vraja Prema, né? Amor por Krishna puro e também íntimo. E Yashomatinandana tem esse tipo específico de potência, porque ele está descrevendo justamente a relação que Krishna tem com a sua amada mãe Yashoda, né? Que já é essa relação de intimidade, de espontaneidade, que é o tipo de relação que é o arquétipo dos relacionamentos amorosos em Vrindavana, né? Então a canção fala Yashomatinandana Brajo Barunagara, que Krishna ele é o melhor, né? O maior dos amantes em Vrindavana. Então Krishna ele está o tempo todo reciprocando com as almas em Vrindavana através das mais diversas relações amorosas, né? A gente sabe a relação de paternidade e maternidade que algumas almas possuem com Krishna, né? Como, por exemplo, a sua própria mãe Yashoda, que a gente falou agora, o pai de Krishna, Nanda Maharaj e outras vaqueiras, né? Que são mais velhos do que Krishna, seus tios e tias e vizinhos e vizinhas mais idosos, né, que estão ali educando Krishna. Krishna tem relações de amizade com seus amigos vaqueirinhos. Krishna, ele é o pastor das vaquinhas, ele é o amigo dos seres de Vrindavana de uma forma geral, está sempre ali interagindo, né, mesmo com os animais, mesmo com os seres inanimados, como pedras e árvores dos desejos. E Krishna também tem essa relação ali que ele é o senhor, né, dos servos da casa de Nanda Maharaj, então tem ali pessoas que estão servindo Krishna, e Krishna também é o amante das gopis. Então, ele é o melhor dos amantes, mas acontece uma coisa muito interessante, porque dentro do mundo material, como o amor aqui é uma versão corrompida, uma versão deturpada do amor original de Vrindavana, dentro desse mundo, quando a gente ama alguém, né, assim, a partir do nosso viés materialista, a tendência que a gente tem é querer monopolizar o objeto do nosso amor, a gente querer o afeto, a dedicação exclusiva daquela pessoa que a gente ama, né? Mas a ideia é que o amor espiritual ele não funciona dessa forma, né? Então, por exemplo, as gopis, quando elas veem Krishna com seus amigos, os vaqueirinhos, quando ele está lá brincando com Subala, Sridama, Sudama, elas ficam ainda mais encantadas, elas gostam de ver Krishna ali, né, com os vaqueirinhos, isso torna Krishna ainda mais atrativo para elas, né? E por aí vai. Então, assim, Krishna ele é o melhor dos amantes e ele tem essa capacidade que quando ele expressa seu amor, seu afeto,
por algum dos seus amados, ele se torna ainda mais atrativo, ele ainda se torna um amante ainda melhor para os outros, né? Isso é algo bem interessante, bem particular, que só Krishna, sendo o centro da existência, só ele poderia amar dessa forma, só ele poderia se relacionar com os seus amados dessa forma, né? Então a canção fala Yashmatinandana Bhajabalanagara Gokularanjana Kana, que ele é o Gokularanjana, que ele é o deleite de Vrindavana, e Kana é um apelido assim de Krishna íntimo, né? Então olha só que coisa majestosa, porque a gente vê as descrições assim nas Upanishads, nos Puranas, de que sábios eles têm que meditar por anos e anos para poder ter acesso assim a uma fração das potências transcendental dos pés de lótus da superalma. É um processo que a gente se submete, né, de austeridade, meditação, guiana, né, conhecimento transcendental, austeridades, para poder despertar algum conhecimento transcendental pelo nosso próprio esforço. É um processo muito penoso e o conhecimento que a gente consegue no final é um conhecimento bem parcial. Mas quando a gente aceita a revelação transcendental e experimenta a revelação transcendental, quando a gente experimenta esse Shabda, a descrição de Krishna que é dada pelas almas que já amam, já estão em comunhão com Krishna, a gente consegue saber até o apelido de Deus, né? Isso é algo muito íntimo, isso já é algo muito secreto, né? E a canção continua falando Gopi Paranadana Madana Manohara Kaliyadama Navidana, né? Então, primeiro fala que ele é a riqueza das gopis e depois fala que ele é aquele que rouba, inclusive, a mente e o coração do Cupido, do próprio Cupido, né? E isso é bem interessante, Krishna sendo referenciado aí como aquele que é o tesouro das gopis, aquele que rouba a mente do Cupido, né? Porque entre as deidades de Vrindavana, entre as formas de Krishna que são adoradas em Vrindavana, tem 3 deidades que são as deidades principais de Krishna, né? Que é Krishna como Madana Mohana, Krishna como Govindaji e Krishna como Gopinata, o senhor das gopis. Então, Krishna como Madana Mohana, Krishna é aquele que rouba a mente do Cupido, é a forma de Krishna que é adorada principalmente pelos devotos neófitos, né? Porque os devotos neófitos ainda estão muito envolvidos com a mentalidade materialista, e Krishna, ele rouba inclusive a mente do Cupido, que é quem faz a gente ficar apegado pelo reino material, né? Então Krishna, ele pode tirar a nossa mente das atrações materiais e levar a nossa mente para as atrações espirituais. E é isso que Krishna faz quando ele entra na nossa vida, assim que a gente se encontra com a consciência de Krishna e se rende pela primeira vez, né? A gente vai se atrair pelo alimento que foi oferecido a Krishna, pela amizade dos devotos de Krishna, pelo prazer que a gente experimenta fazendo serviço devocional, pelo prazer que a gente experimenta no Kirtana, pelo prazer que a gente experimenta ouvindo o Bhagavatam, ouvindo literatura transcendental e coisas do tipo, né? Então, a gente vai sendo ali contaminado com a consciência de Krishna e vai perdendo o gosto pelas coisas materiais, porque esse gosto ele vai sendo ali substituído, ressignificado pelo gosto da vida espiritual. Então esse é Krishna como Madana Mohana, ele entra na vida do devoto neófito e faz ele se apegar à consciência de Krishna. E aí um devoto maduro, que já se apegou a Krishna, que já está praticando o processo de serviço devocional há um tempo, já se purificou dos seus principais anartas, das suas principais impurezas, já alcançou uma estabilidade no serviço devocional. Esse devoto, ele é ali influenciado por Govindaji, ele adora Govindaji, né? Govinda, ele é aquele que vai fazer com que a gente se apegue a um serviço devocional específico, que a gente descubra o nosso Prabhu Data deixa o lugar especial para a gente executar serviço devocional, o local que Krishna mesmo espera que a gente execute serviço devocional. Qual é o grande serviço devocional que Krishna espera da gente, né? E Krishna vai guiar a gente dessa forma através, principalmente, né, do mestre espiritual e também da comunidade de devotos, da literatura transcendental. Então Govindaji, ele vai guiar o devoto maduro para que o devoto maduro fique cada vez mais fixo, mais constante no serviço devocional e vai executando cada vez mais serviço devocional para o benefício das almas condicionadas, que ele vai pregando ou então apoiando os outros devotos que estão pregando, propagando a consciência de Krishna. Esse é o grande ímpeto do devoto maduro, é pregar, é disseminar a palavra de Krishna, né? Então Govindaji vai usar os seus devotos maduros dessa forma e eles vão cada vez mais avançando espiritualmente até uma hora que eles vão, assim, finalmente ter o darshan, ou finalmente ter o contato, a audiência de Gopinata, né? Ou como a canção aqui fala, Gopi Paranadana, né? Ele que é o senhor das gopis, ele que é a riqueza das gopis,
que é Krishna na sua forma mais íntima, é a última deidade de Vrindavana, e é aquele que vai assim fazer com que a gente fique totalmente fixo numa rasa, numa relação específica com Krishna, experimentando um tipo de doçura particular na nossa relação com Krishna. Né? E essa primeira estrofe, ela termina falando que Krishna é Kalyadama Vidana, ele é aquele que castiga, aquele que pune a serpente Kaliya. Então, a serpente Kaliya é uma serpente assim terrivelmente maldosa, né? E ela é expulsa da ilha onde ela morava, porque ela estava fazendo coisas assim terríveis, como hipnotizando seres humanos e tornando eles seus escravos. E aí, quando ele é expulso da ilha onde ele morava, ele vai para o rio Yamuna e lá ele usa assim o seu veneno para construir uma cidade. É dito que ele é um grande místico também, né? Então ele tinha essa capacidade de estar ali sempre excretando veneno numa quantidade infinita, e ele poderia manipular o veneno e criar coisas sólidas com veneno. Então ele constrói uma cidade subaquática para ele residir com sua família no fundo do rio Yamuna, e ele acaba poluindo o rio Yamuna, e aí que é o principal rio de Vrindavana, né? Então Krishna vai lá expulsar ele do rio Yamuna, e tem essa luta que é muito interessante, porque a serpente Kaliya era poderosíssima, e quando ela tenta estrangular Krishna, Krishna escapa e começa a dançar nas cabeças, né, nos capelos da serpente Kaliya, tinha muitas cabeças, né? Então Krishna vai dançando nos capelos da serpente Kaliya, e quando ele vai dançando, ele vai fazendo com que a serpente perca todo o seu veneno, que era a força, era a arma secreta da serpente, né? No final, a serpente Kaliya se rende a Krishna e se torna um devoto, né? Então é muito interessante como Krishna ele destrói o nosso orgulho, né? Krishna ele também é Hari, aquele que leva. Muitas vezes Krishna leva aquilo que é querido pra gente, leva algo da nossa vida para poder levar junto a nossa vaidade, né? E quando ele leva a nossa vaidade, na verdade ele está abrindo o caminho no nosso coração para que a gente se renda a ele e experimente felicidade verdadeira, né? Que foi o que aconteceu com a serpente Kaliya. Então, isso é um outro aspecto de Krishna. Krishna às vezes luta, né, com as almas condicionadas, mas é para nossa própria integridade, né, para nossa própria salvação, para nossa redenção e, para em última análise, para o nosso próprio interesse em encontrar a meta da vida e um caminho para a gente desenvolver uma relação com o próprio Krishna. Aí a segunda estrofe fala Amala Harinan Amiya Vilasa, né, que esses nomes de Krishna, que são Amala, né, que são totalmente transcendentais, além de qualquer impureza, né, que são totalmente imaculados. Amiya Vilasa, eles são cheios de passatempos nectários dentro deles, né? O nome de Krishna revela pra gente Rupa, a forma de Krishna, né? Então, os nomes de Krishna, como por exemplo, chama Sundara, né? Tá descrevendo a bela forma escura de Krishna. Esses nomes de Krishna, eles vão descrevendo a forma de Krishna, e por sua vez, quando a gente medita na forma de Krishna, a forma de Krishna revela pra gente Guna, as qualidades de Krishna, os atributos pessoais do próprio Krishna, como ele ser compassivo, misericordioso, sábio, engraçado, atrativo. E, por sua vez, as qualidades de Krishna, Guna, revelam pra gente Lila, os passatempos de Krishna. Então, os nomes de Krishna, eles são a semente de todo contato, de toda experiência que a gente vai ter com Krishna. O nome de Krishna revela, em última análise, esses outros três aspectos de Krishna. Revela a forma, revela as qualidades e revela os passatempos de Krishna, né? Então, Amala Harinam Amiya Vilasa, e aí a canção continua falando Vipina Purandara Nanavina Nagarabora Banshibadana Suvasa. Então, Vipinapurandara, né, que Krishna ele é o senhor das 12 florestas de Vrindavana. Vrindavana é composta por 12 florestas principais, e é muito interessante que cada uma dessas florestas ela tem um tipo de humor diferente, né? Em cada uma dessas florestas é composta por muitos kunjas, muitos bosques, né? E cada um desses bosques também tem um tipo de natureza espiritual diferente, um tipo de psicologia ali amorosa diferente, né? Então Vrindavana é muito rica, Vrindavana tem espaço para todos os tipos de nuances desse tipo de particular de amor íntimo por Krishna, né? Existe muita variedade espiritual em Vrindavana. E depois a canção fala Navina Nagara Bora, né? Que Krishna ele é sempre jovem, então isso é uma outra característica, né? No mundo espiritual não existe o tempo cronológico, o tempo que tudo devora,
né? O tempo que tudo destrói, que tudo faz perecer dentro desse mundo. No mundo espiritual, só existe o tempo dos passatempos de Krishna, né? Então, o tempo espiritual, Krishna é eternamente jovem, assim como também as outras almas, né, em Vrindavana, todas as outras almas no mundo espiritual são eternamente jovens. Então, depois a canção continua falando Banshibadana Suvasa, né, que Krishna ele está sempre tocando a sua flauta, né? A flauta de Krishna, ela é considerada assim um dos principais associados, né, de Krishna. Ele é o flautista de Vrindavana. Então é dito que quando Krishna toca a sua flauta, isso tem efeitos espirituais por toda a terra de Vraja, né? Quando Krishna toca a flauta, todos os animais ficam assim paralisados de amor, né? As vaquinhas ficam ali estáticas, congeladas, elas não conseguem nem mais continuar ruminando a grama que estava na boca delas. É dito que a lua para, né, no céu, e é dito que uma mistura das estações do ano se manifesta. Quando Krishna começa a tocar a flauta, o clima em Vrindavana vira um clima muito particular, um clima muito doce, né? Aparece o outono, a primavera, o inverno, o verão, todos ao mesmo tempo e todos com suas características principais, né? Então a vegetação fica, por exemplo, radiante, né? Fresca, igual a vegetação da primavera, flores desabrochando, e ao mesmo tempo aquelas brisas de outono que Krishna tanto gosta, né? A melhor característica de cada uma das estações se manifesta simultaneamente quando Krishna toca a flauta, e quando Krishna toca a flauta, a natureza das coisas começa a mudar, né? Então, às vezes, algo que é sólido fica líquido, algo que é líquido fica sólido, né? O rio Yamuna, ele congela a superfície dele, algumas pedras derretem de emoção, né? Tudo no mundo espiritual é feito, tudo no mundo espiritual é vivo, né? Então, as pedras são almas, tudo é alma, né? Então, as pedras derretem de emoção, né? E por fim, Krishna, ele tem na flauta dele, né? Ele toca com a flauta dele, uma nota, ele tem um tipo de composição na flauta dele para cada uma das almas que existem em Vrindavana, e são assim infinitas, né? Então Krishna ele tem um jeito de se comunicar com cada uma das almas que existem em Vrindavana de uma forma particular, de uma forma totalmente única, porque para Krishna cada alma é especial, para Krishna cada alma é única, né? O amor dele por cada uma das almas é extremamente pessoal, né? E por fim, essa estrofe fala que Krishna também é Subhasa, aquele que é muito elegante ao se vestir, aquele que se veste muito bem, e isso é uma outra característica de Krishna, né? Tudo que a gente pensar, toda a qualidade que alguém possui, Krishna possui no grau superlativo. Então isso ajuda a gente a apreciar um pouco mais a posição de Krishna, né? Pensa numa pessoa bem-humorada, numa pessoa divertida nesse mundo. Krishna, ele tem que ser assim a fonte desse bom humor, né? Imagina como é se associar com Krishna em Vrindavana. Se existe assim pessoas que são inteligentes nesse mundo, Krishna é o mais inteligente. Imagina como deve ser agradável ver Krishna conversando com os seus amigos e dando ótimos argumentos. Krishna ele é um ótimo argumentador. Krishna ele tem um avô mais velho chamado Parjanya Maharaj, e esse avô dele, quando Krishna ainda é bem criança, o avô leva ele para passear e esse avô começa a conversar com ele, né? Aquelas conversas assim que os avós né, têm com os netinhos, mas Krishna começa a dar argumentos altamente filosóficos sobre tudo, começa a questionar as coisas, e Parjanya Maharaj, que é muito sensato, muito sóbrio, começa a argumentar com Krishna. Só que é um senhor ali, idoso, vivido, maduro, experiente, conversando de igual para igual com uma criancinha, né? E isso é dito que é tão atrativo. Existe um livro chamado Radha Krishna Ganadesha Deepika que também dá a descrição dessas conversas que eles tinham e o quanto as pessoas em Vrindavana ficavam cativadas ali de ver o Senhor ali conversando com o seu neto. Então, Krishna Subhasa, ele é aquele que se veste melhor do que qualquer outro, né? Ele é extremamente elegante, mas Krishna também é a fonte de todas as qualidades. E aí depois a canção fala, Brajajana Palana Asura Kulanashna Nanda Godana Rakawala, que Krishna ele é aquele que protege, né, os habitantes de Vrindavana, Brajajana Palana, e ele protege os habitantes de Vrindavana do único medo que os habitantes de Vrindavana de fato possuem, que é ficar sem Krishna. Então Krishna nunca deixa Vrindavana. Às vezes Krishna desaparece de Vrindavana externamente, né, que é só para poder estimular
a saudade, o sentimento de separação dos habitantes de Vrindavana por ele, né? Igual quando Krishna, nos passatempos dele manifesto, ele famosamente sai de Vrindavana com seu irmão Balarama, quando seu tio Akrura vem buscar ele, voltam, né? Eles voltam para Mathura, terra natal deles, de fato, e nesse momento os habitantes de Vrindavana começam a sentir muita separação de Krishna, mas Krishna ele permanece em Vrindavana. Quem sai de Vrindavana, na verdade, é só uma expansão de Krishna, Balarama, os originais continuam de onde eles nunca podem sair, que é a terra de Vrindavana. E Asura Kulanashana, Krishna, ele é aquele que aniquila gerações e dinastias inteiras de demônios, né? Então o Krishna de Vrindavana não luta com demônios, porque o Krishna de Vrindavana é a forma mais íntima de Krishna e só está ocupado em reciprocar amor puro com os devotos de Vrindavana. O Krishna que mata esses demônios é Vasudeva Krishna. Vasudeva Krishna é um aspecto, uma expansão de Krishna, né, com esse humor de Mathura, de Dwaraka, que está ali dentro, né, do Krishna de Vrindavana. Então, quando precisa lutar com algum demônio, é esse Vasudeva Krishna que se manifesta, mas o Krishna de Vrindavana não, né? Ele só luta, por exemplo, com seus amigos vaqueirinhos. Ele não luta com demônios, almas condicionadas, né? Então, quando a gente está se associando com Krishna ainda na plataforma condicionada, a gente está se associando com esse Vasudeva Krishna, que é quem está acabando com os nossos anartas, matando os nossos anartas, empoderando a nossa inteligência espiritual. Quando, à medida que a gente vai se purificando e experimentando alguma raça, alguma relação com Krishna, é com o Krishna de Vrindavana, é com o Yashomatri Nandana. Então, Krishna, quando ele se manifesta, ele vai roubando a nossa mente, enchendo a nossa mente de emoções espirituais, né? Mas dentro do Krishna de Vrindavana existe esse Vasudeva Krishna que aniquila demônios, né? E agora, na Era de Kali, através do cantar dos nomes de Krishna, que é o próprio Krishna, ele está aniquilando os demônios dos nossos anartas. E Nanda Godana Rakovala, ele é aquele que protege, que apacenta as vaquinhas, né, de Nanda Maharaj. Uma das atividades famosas de Krishna é que ele é um pastorzinho de vacas. E aí depois a canção fala, Govinda Madhava Navanita Tash Sundarananda Gopala. Então Govinda é aquele que dá prazer às vacas, aquele que dá prazer às terras, aquele que dá prazer aos sentidos, é um dos nomes mais famosos de Krishna. E Madhava, Krishna é o esposo da deusa da fortuna. Inclusive tem uma característica interessante de Lakshmi, deusa da fortuna, que ela quer desfrutar de Vrindavana, com Krishna de Vrindavana, mas ela não consegue entrar em Vrindavana. Ela faz muitas austeridades para entrar em Vrindavana, mas não consegue entrar em Vraja. Então ela, apesar de ser esposa, né, do próprio Krishna, ela só se associa com Krishna fora de Vrindavana, nas expansões de Krishna que estão em Vaikunta, no mundo espiritual. Por quê? Porque para entrar em Vrindavana é preciso abandonar o nosso senso de reverência, de opulência, de majestade, de apreciação da majestade de Krishna. Para entrar em Vrindavana, a gente tem que apreciar Krishna unicamente com o humor de Vrindavana, esse humor bucólico, esse amor ingênuo, esse tipo de humor assim bem inocente, né, de Vrindavana. E Lakshmi ela não consegue abandonar esse humor de reverência e de apego à opulência e majestade de Krishna. Então, da mesma forma, alguém mesmo sendo tão avançado espiritualmente quanto a própria Lakshmi não consegue entrar em Vrindavana porque não consegue entrar na mentalidade de Vrindavana, da mesma forma a gente consegue entender que se a gente quer ir para Vrindavana, se associar diretamente com Krishna, servir Krishna, a gente precisa cultivar o espírito, o humor de Vrindavana. E a gente vai ver que os acharyas explicam pra gente que só existe uma forma da gente fazer isso, né? Só existe uma forma de cultivar o humor de Vrindavana, que é a gente se associando com os devotos que já têm esse humor de Vrindavana. A gente vai ser contagiado pelo amor que eles já experimentam por Krishna a partir dessa plataforma de mentalidade de Vrindavana, né? Então a gente tem que cultivar esse tipo de mentalidade de Vrindavana, e para isso também é muito interessante a gente ler, escutar, meditar nos passatempos dos Ragatmikas, esses grandes almas que já estão apegados a Krishna espontaneamente. Por isso que o Néctar da Devoção é repleto de descrições dos passatempos de Krishna com os vaqueirinhos, com as suas namoradas, com seus animaizinhos, com seus pais e mães, né? Porque a gente precisa ler e meditar nesses passatempos para a gente desenvolver a nossa Staibhava. O que é a nossa Staibhava? É a nossa tendência a amar Krishna com um humor específico, né? Então ela precisa se desenvolver
e a gente precisa apreciar Krishna com esse humor de Vrindavana para que a gente possa depois desenvolver uma raça, uma doçura, uma psicologia amorosa específica de Vrindavana. E aí, um outro ponto interessante é que os devotos de Vrindavana, além de amarem Krishna de forma espontânea, outra característica muito importante de Vrindavana, da mentalidade de Vrindavana, é que as pessoas elas não querem Krishna para elas querem dar Krishna para os outros, né? Então, assim, para a gente cultivar a mentalidade de Vrindavana, a gente também precisa dar Krishna para os outros, a gente precisa ajudar a missão do mestre espiritual, a missão de Srila Prabhupada de levar Krishna, tornar Krishna conhecido para todo mundo, né? Aí depois a canção fala que Krishna também é Navanita Taskara, né? Aquele que está ali roubando, né, manteiga, também outra atividade muito famosa de Krishna, e que Krishna é Sundarananda Gopala, né? Ele é o belo vaqueirinho de Nanda Maharaj. Então essa relação que Krishna tem com Nanda Maharaj, com Mãe Yashoda, é muito interessante, é muito peculiar, porque Nanda Maharaj, ele sabe que seu filho é muito especial, mas ele não consegue entender que o filho dele é o próprio Krishna, a própria personalidade de Deus, tanto que no passatempo da colina de Govardhana, quando Krishna ergue a colina usando só um dedo mindinho, o que acontece é que Nanda Maharaj e os seus amigos, eles falam, não, a gente tem que ajudar Krishna. Então eles começam a botar estacas, assim, debaixo da colina, e eles acham de fato que eles ajudaram a segurar a colina, que eles foram ali responsáveis por terem segurado a colina durante uma semana que a colina ficou suspensa, enquanto na verdade Krishna estava levantando a colina sozinho, né? Então Nanda Maharaj ele tem esse tipo de afeto, de carinho por Krishna. É muito interessante que a personalidade de Nanda e Yashoda combina bem, né? Nanda Maharaj ele é mais suave assim que Mãe Yashoda. Mãe Yashoda ela é mais rígida na educação por Krishna, né? Ela é mais intensa, e Nanda Maharaj ele já é mais suave. Às vezes Mãe Yashoda bota Krishna de castigo, né? Como justamente nessa história onde Krishna rouba manteiga e ela amarra ele no pilão, história famosa, né? Que a gente celebra no mês de Kartika. E quando Nanda Maharaj vê Krishna no pilão, ele vai lá, né? Gentilmente desamarra Krishna. Então existe esse contraponto entre a personalidade de Nanda e de Yashoda. E é muito interessante que a personalidade dos devotos no mundo espiritual, elas vão assim se complementando. Krishna ele é servido a partir das mais variadas perspectivas psicológicas, os mais diferentes tipos de relação amorosa se desenvolvem com Krishna justamente por causa disso, porque Krishna tem diferentes tipos de devotos com diferentes tipos de humor. Então a última estrofe ela glorifica passatempos assim bem íntimos de Krishna. Ela começa falando Yamuna Tata Chara Gopi Basanahara Rasa Rasika Kripamoya, né? Fala que Krishna ele gosta de caminhar às margens do rio Yamuna. E ele também é Gopi Basanahara, quando ele vê que as gopis estão tomando banho em Yamuna e elas tiraram suas roupas, deixaram na margem do rio, deixaram sob as árvores, né, para poder se banharem, Krishna vai lá e rouba as vestes das gopis, né? E Rasa Rasika, ele é aquele que se deleita na dança da rasa. Então são assim versos que falam bem especificamente da relação de Krishna com as gopis, que é a relação mais sublime que existe em Vrindavana, porque é a relação que incorpora, que engloba todas as outras raças, todas as outras psicologias amorosas, né? Existe essa realidade no mundo espiritual que algo superior sempre vai preservar, sempre vai conter as qualidades daquilo que está nas plataformas abaixo, né? Então, já que Madhurya Rasa, o amor conjugal por Krishna, é o tipo de amor mais elevado em Vrindavana, ele também tem traços de todas as outras formas de amor. Por exemplo, as gopis, elas também brincam com Krishna, assim como os vaqueiros também brincam, né? Krishna e as gopis, eles têm lá seus jogos, eles gostam de jogar na água, jogo assim, né? De lutar, empurrar dentro da água, várias coisas desse tipo, né? As gopis, às vezes, elas educam Krishna, às vezes elas brigam com Krishna, assim como, né, os vaqueiros e vaqueiras idosos. Então, assim, o amor das gopis por Krishna, ela contém todos os matizes, ele contém todos os matizes, todos os nuances amorosos possíveis. E aí também, esse verso está falando aí que Krishna, ele é Kripamoya, ele é muito misericordioso, ele é muito compassivo, né? E que ele é Rasa Rasika, né, que se deleita na dança da rasa. Aí depois o poema vai falar, né, que Krishna é Shirada Vallabha Vrindavana Natabora, né, que ele é assim o querido de Srimati Radharani, ele é tanto o amante quanto o amado de Srimati Radharani. Então também não dá pra gente glorificar a posição assim única de Krishna e não dá pra gente falar de Vrindavana sem Srimati Radharani. Não existe Vrindavana sem Radha, porque Radha é a senhora de Vrindavana, ela que dá vida a Vrindavana. Vrindavana
é esse local tão especial por causa da variedade de serviço devocional amoroso que existe lá, e a fonte de serviço devocional é a própria Radharani, né? Então, Krishna e Radha... Então, Radha, ela é Krishna Kanti, ela é a dona de Krishna, ela é a senhora de Krishna, né? Então, Shri Radha Vallabha, ele é o amado de Radharani, e Vrindavana Nathabura, né? Que ele é o melhor dançarino de Vrindavana, como a gente falou, né? Dançar assim para Krishna é uma atividade bem especial, que ele até derrotou a serpente Kali dançando, e é dito que no mundo espiritual cada passo é uma dança, né? Mal a gente consegue conceber assim o tipo de realidade estética do mundo espiritual, né? E Krishna, cada passo dele é gracioso, ele é o melhor dos dançarinos, porque não tem nada que ele não faça com graça, com desenvoltura. Krishna pode estar fazendo as atividades mais básicas, mais ordinárias, mais simplórias, ele faz isso de uma forma extremamente encantadora, né? Imagina ele dançando, né, na dança da raça, como não são belos, como não são cativantes, cada um dos mínimos movimentos que ele faz. E aí a canção termina falando Bhakti Vinoda Shraya, que Krishna ele é o abrigo de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Então Srila Bhaktivinoda Thakur está aí, assim, orando, aspirando o abrigo de Krishna e de Vrindavana, da mesma forma que nós também devemos orar, da mesma forma que nós devemos cultivar o desejo de estarmos abrigados nessa Vrindavana de Yashomatnandana, nessa terra, né, sagrada, transcendental, de serviço amoroso, íntimo, espontâneo por Krishna, né? No capítulo 8 da Bhagavad Gita é dito que os nossos sanskaras, ou seja, as nossas impressões mentais, aquilo que a gente desejou, aquilo que a gente almejou, é um item constituinte extremamente importante, né? Um dos blocos construtores dos nossos próximos nascimentos, né? Aquilo que a gente deseja, aquilo que move o nosso coração, vai determinar por onde a gente vai transmigrar, quais são os próximos passos que a gente vai dar no nosso processo reencarnatório. E quando a gente cultiva o desejo de ir para Vrindavana, e quando a gente cultiva o humor de Vrindavana, a gente, na verdade, está se encaminhando para lá. Nós temos que cultivar esse desejo, né? Então, como o Prabhupada também falou, mereça primeiro e deseje depois, né? Não basta só a gente desejar ir para Vrindavana, a gente tem que cultivar o humor de Vrindavana, como a gente falou, o humor de Vrindavana é o humor de dar Krishna para os outros, né? Então, um devoto que almeja ir para Vrindavana, ele tem que se ocupar simultaneamente nesses dois tipos de atividade. Ele tem que internamente cultivar uma raça, um tipo de relação específica com Krishna, meditar nessa raça, meditar nos associados de Krishna que estão nessa raça, cantar Hare Krishna com muita atenção, prestando atenção em cada palavra do mantra e meditando nos passatempos relacionados àquela raça, onde ele deseja servir Krishna. Ele tem que servir ali a deidade, adorar a deidade de Krishna, ornamentar a deidade, fazer preparações para a deidade, já cultivando esse êxtase de poder estar ali ocupado diretamente no serviço a Krishna. Então ele já pode ir cultivando essa mentalidade de Vrindavana, uma raça específica, ou seja, ele tem que ter uma meditação profunda na relação que ele espera ter com Krishna por toda a eternidade, né? Então internamente o devoto ele faz isso, ao mesmo passo que externamente ele está totalmente ocupado a servir o mestre espiritual, ser um instrumento da missão do mestre espiritual, né, para poder espalhar as glórias de Krishna por todo mundo. Então, o que acontece? A gente precisa justamente estimular, a gente precisa se render a esses dois processos, né? Tanto de internamente meditar em Krishna, meditar em Vrindavana, meditar nas raças, quanto externamente a gente meditar na missão do mestre espiritual e ser um instrumento do mestre espiritual para essa missão avançar, né? Se a gente só medita nos passatempos, a gente só medita em Vrindavana, mas não faz serviço devocional externo, a gente corre o risco de se tornar um sahaja, um devoto sentimentalista, né? Alguém que, como o Prabhupada falava, alguém que torna assim Vrindavana um troféu muito barato, muito, né, simplório, alguém que banaliza Vrindavana, banaliza a relação com Krishna. Ou se a gente também só faz serviço externo e faz muito serviço externo, mas não medita, não cultiva o desejo de estar ali com Krishna, Vrindavana, de cultivar uma raça específica, provavelmente essa pessoa vai acabar fazendo serviço devocional de forma muito mecânica ao longo do tempo, não vai de fato conseguir avançar na plataforma espiritual até chegar nesse estágio de ser um devoto puro, um devoto totalmente imerso, submerso nas doçuras de Vrindavana. Então a gente tem que servir a Krishna das duas formas e para justamente revelar Vrindavana, para a gente poder ter esse interesse, essa atração para ir para Vrindavana, que Krishna vem nesse mundo, né? Krishna ele poderia cumprir todos os outros propósitos que ele cumpre sem
dar as caras diretamente nesse mundo. Acabar com os demônios, ele podia fazer isso à distância, ele não precisava vir aqui. Krishna poderia empoderar qualquer alma do mundo espiritual para descer e acabar com os demônios. Krishna poderia empoderar, inclusive, a própria Durga, a própria deusa material, a própria deusa responsável pelo mundo material, e ela poderia destruir todos os demônios que Krishna veio nesse mundo destruir. Restabelecer o Dharma. Krishna não precisava descer para falar a Bhagavad Gita. Já que ele desceu, ele aproveitou e falou, e foi ótimo, mas Krishna podia falar a Bhagavad Gita direto do mundo espiritual, ou podia revelar a Bhagavad Gita de outras formas pra gente. Mas o que Krishna fez, que só ele poderia fazer e que ninguém poderia substituir, é justamente apresentar Vrindavana pra gente, a terra onde Krishna exibe toda a sua graça, toda a sua beleza, todo o seu potencial atrativo, toda a sua doçura, né? Então, em Vrindavana, a gente pode conhecer Krishna na forma mais íntima e a gente pode cultivar o desejo de fato transcender esse mundo para ter uma relação espontânea com Krishna. Então a gente precisa meditar em Vrindavana e a gente precisa levar Vrindavana para o mundo. E quem foi que de fato levou Vrindavana para todo mundo? Srila Prabhupada. Amanhã a gente vai estar comemorando o Vyasa Puja, o aniversário de Srila Prabhupada, né? Então Srila Prabhupada ele sai de Vrindavana para levar Vrindavana para o mundo todo. Então como a gente pode levar Vrindavana para o mundo todo? Servindo a missão de Srila Prabhupada. Então isso inclusive vai ser o tema do nosso vídeo de amanhã. O que a gente pode fazer para agradar Srila Prabhupada no seu Vyasa Puja? Que tipo de oferendas amorosas podemos fazer para Prabhupada? Então é isso. Esse é o segredo para a gente poder cultivar a verdadeira consciência de Krishna, né? Internamente, meditar em Vrindavana, apreciar Vrindavana, desenvolver o desejo profundo de estar com Krishna em Vrindavana, purificar nossa mente, nossa inteligência e nosso ego com as narrativas de Vrindavana, né? Apreciar Krishna na perspectiva dos Vrajavasis, dos grandes devotos de Vrindavana, e com o coração transbordando, né, de toda essa potência de Vrindavana, sair e pregar e levar a consciência de Krishna para todo mundo, representando Srila Prabhupada. Tá certo? Então, pessoal, um grande dia de Shri Krishna Janmashtami para todos, mais uma vez recomendando para todos aqueles que puderem passar essa data, celebrar no templo, que o façam, isso vai ser muito especial. Estar com os devotos de Krishna na festa de Krishna, no dia do aparecimento de Krishna, é algo único, é algo ímpar, que nós devemos aproveitar. Então, uma grande celebração de Shri Krishna Janmashtami para todos. Hare Krishna!